Teremos em São Paulo um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Pablo Marçal ficou fora do segundo turno em São Paulo. E quem foi o grande vencedor dessa disputa? Nós aqui no canal, óbvio. Por quê? Porque nós acertamos tudo em São Paulo. Absolutamente tudo. As pesquisas, os debates, tudo. Então eu já quero começar esse vídeo agradecendo muito você que colocou nos comentários, porque se a gente errou alguma coisa, pode colocar aqui, nós não erramos nada. Então eu quero agradecer você que colabora com o canal, com os comentários, agradecer de um modo especial ao Alisson, agradecer também de um modo especial ao Osvaldo, porque nós demos um show na cobertura da campanha municipal. Agora, esse resultado, claro, é péssimo para o Boulos, porque o Ricardo Nunes ele tem uma vantagem maior contra o Boulos, e o Boulos tinha uma vantagem maior contra o Pablo Marçal. Falamos aqui, o Boulos errou no debate da Globo, ele e o Pablo Marçal não exploraram as fraquezas do Ricardo Nunes, e o Nunes foi o vencedor daquele debate. Boulos tinha que ter forçado um segundo turno contra o Pablo Marçal. E Marçal, depois da cadeirada do Datena, ele acabou ali. Marçal morreu ali. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer uma história nova. Ele até tentou, mas acabou patinando. Teve a história do laudo que não deu certo. Não conseguiu propagar o boletim de ocorrência da esposa do Ricardo Nunes e se lascou. E agora ele que poderia sair grande dessa campanha, tem que correr contra o tempo para não ser preso. Coloque nos comentários alguns pontos que eu quero saber. 3 pontos. Primeiro, por que Marçal ficou fora do segundo turno? Segundo, Boulos tem chance contra o Ricardo Nunes. Terceiro, onde foi que Boulos errou para não fazer Marçal ir ao segundo turno? Gostou que o Marçal ficou fora? Então like no vídeo, se inscreva no canal, hype e muito obrigado por tudo. Em São Paulo, acabou agora há pouco, fizemos uma live, muito obrigado se você esteve na live. Foi muito divertido acompanhar junto com vocês, fazia muito tempo que nós não fazíamos live. O Ricardo Nunes passou em primeiro e vai enfrentar o Guilherme Boulos no segundo turno. Esse é um resultado muito ruim para o Boulos. Por quê? Porque o Boulos ele está encaixotado. Ele ficou encaixotado entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. Marçal ficou na terceira posição e ele está sendo esmagado. O Nunes ele conseguiu principalmente os votos na periferia entre a população mais pobre, o que pode dar alguma esperança do Boulos com o Lula, porque a gente sabe que o Lula tem uma penetração forte na periferia de São Paulo. E agora vai haver uma nacionalização dessa disputa em São Paulo, do Nunes bolsonarista contra o Boulos lulista, petista, como você queira falar. Não contem com o apoio de Tabata Amaral. Tabata Amaral não vai apoiar o Boulos, não vai apoiar o Nunes, porque ela não está nem aí. Ela quer reforçar a posição dela de direita e se o Boulos for derrotado para ela é até melhor. Então vai haver esse embate, possivelmente uma nacionalização da disputa em São Paulo. Se o Lula quiser que o Boulos seja vitorioso, ele vai ter que entrar mais na disputa e principalmente também a Marta Suplicy. O resultado, como eu falei, é muito ruim para o Boulos porque ele tinha mais chances de enfrentar o Pablo Marçal. O Marçal, ele sairia grande dessa disputa. Claro, o cara chega, não tem tempo nenhum de televisão e vai ao segundo turno, ou tem uma posição de 3, fica na terceira posição. Poxa, o capital político dele é grande. É alguém que se projeta para 26, teria portas abertas em vários partidos, poderia disputar um Senado, até a presidência, quem sabe, mas agora Marçal vai ter que se preocupar com a sua prisão. O laudo falso que ele propagou, divulgou do Guilherme Boulos é muito sério. Pode dar prisão. Pode dar. E ele não é mais réu primário, porque ele tem a condenação no passado. Ah, menos de 4 anos ele não pega a cadeia? Calma, tem que ver. Ele só divulgou? Ou ele também colaborou com a elaboração? O médico atuou sozinho junto com o Marçal? Ou teve mais gente? Vai dar formação de quadrilha? E tem muito bolsonarista agora louco para esmagar o Pablo Marçal. Para destruir o Pablo Marçal. E ele vai ter que ter agora essa preocupação. E a preocupação jurídica e a prisão de Pablo Marçal é algo que agora vai ou vão atormentar o ex-coach, que agora vai ter que virar coach de novo, ou sei lá que ele queira fazer da vida. Na minha opinião, o motivo da derrota do Pablo Marçal foi a cadeirada do Datena. Aquela cadeirada do Datena mostrou que tudo que era falado sobre o Pablo Marçal, dele ser um vigarista, dele ser um mentiroso, se concretizou ali. Porque o Marçal, as palavras dele eram palavras que sempre permeavam de muita dúvida. Eram palavras que soavam como mentirosas. E o cara que bate em Tubarão, leva uma cadeirada de um idoso obeso em plena rede nacional, acabou ali a candidatura dele. Depois teve todo o show falso, da internação.
Aquela tala dele também, uma tala cenográfica, como falou a Tabata Amaral. Não tinha como Marçal ganhar depois daquilo, porque a história dele chegou no ápice ali. Marçal não tinha condições de criar uma outra história que superasse a história da cadeirada. E ele passou 3 semanas, todo o mês de setembro, com semanas negativas. O ápice do Marçal foi justamente no final do mês de agosto. Ele tentou o documento do Trump, documento falso, não pegou. Aí depois tentou ir lá para El Salvador, não deu certo. O episódio do 7 de setembro, ele patinou. A única semana que o Marçal teve positiva foi agora. A última semana antes da votação. Mas todo mundo tinha visto que o Marçal era um fajuto, ele era um falso, ele era um mentiroso. Bate em tubarão e apanha de 12 em rede nacional. Ele ficou perdido. Aí ele tentou, eu vou me vitimizar, mas isso acabou atrapalhando ele junto com a população mais jovem. Ele tentou, ele perdeu 3 semanas. 3 semanas. Quando ele se recalibrou e com o debate da UOL começou a atacar o Ricardo Nunes sobre o boletim de ocorrência, já era tarde. Já era tarde. E a história do laudo, ele conseguiu dominar o noticiário junto com o Boulos, mas ele não conseguiu asfixiar completamente a candidatura do Ricardo Nunes, porque ele não explorou o boletim de ocorrência como deveria. E como eu falei pra vocês, Nunes venceu o debate da Globo. O erro do Boulos e do Marçal foi ali. Por que o Nunes venceu? Ele foi péssimo no debate? Foi! Mas ele saiu ileso no debate. Ali era o momento que o Nunes tinha que ter sido massacrado, como ele foi no debate do UOL. Se o debate da Globo tivesse o mesmo resultado do debate da UOL, Nunes teria ficado fora do segundo turno. Nunes é fraco de debate, Nunes é horroroso. Só que Boulos e Pablo Marçal não atacaram o Ricardo Nunes. Eles erraram na estratégia. O ataque foi pouco. Deixaram só para o último turno, o último bloco. Tabata Amaral, que poderia ter atacado, foi soft na primeira pergunta. Na pergunta inicial, quando a audiência do debate é mais alta. E por conta disso, pelos erros de Nunes, pelos erros de Boulos e pelos erros de Marçal, Nunes venceu. Como nós falamos aqui, o único lugar de toda a cobertura política que deu o Nunes como vencedor. E agora nós estamos vendo o resultado. Porque o debate da Globo foi fundamental para esse resultado agora. Boulos errou no debate da Globo, falamos isso. Boulos nunca poderia ter levantado aquelas questões do João Dória a respeito do Pablo Marçal, jogando o Marçal contra os bolsonaristas. Nós falamos, o que Boulos está fazendo? O que o Boulos está fazendo jogando o Marçal? O Marçal precisa ir ao segundo turno para o Boulos ter chance. E ali deu todo o problema do Boulos. Perdeu, possivelmente ali, a campanha municipal, a chance de ser prefeito, ao não ir para o segundo turno contra o Ricardo Nunes. E o Marçal também. Marçal, ele patinou nos primeiros blocos, estava nervoso, estava tenso, estava intimidado com a Globo. Não explorou, como deveria ter explorado, o boletim de ocorrência da esposa do Ricardo Nunes. E Marçal, ele só foi agressivo quando ele foi provocado pelo Boulos. Marçal não foi ativo, ele foi reativo. E ali acabou tudo. Acabou tudo. E a tendência do Nunes de queda que todo mundo falou, e nós falamos, não há tendência de queda do Ricardo Nunes nas pesquisas. Falamos aqui, mais um acerto nosso. Era óbvio isso. Nós analisamos, por que nós falamos que não há tendência de queda do Nunes? Contrariando todos, até o José Roberto Toledo, que tirando aqui o canal, é quem melhor faz análise política. Nós estamos pau a pau com o Toledo, essa é a verdade, análise de pesquisa. Por que eu falo o canal e não eu? Porque isso aqui é um combinado de pessoas, é um grupo. Eu tenho vocês nos comentários, nós temos o Alisson, nós temos a participação do professor Oswaldo também, e juntos nós fazemos essa análise. Enquanto o José Roberto Toledo falou que havia uma tendência de queda do Ricardo Nunes, nós falamos não há. Porque o que é isso? Uma queimada. Por quê? Porque Nunes, ele caía na pesquisa estimulada, que é quando você mostra os números ou os nomes dos candidatos, mas na pesquisa espontânea, Nunes não caía. Na pesquisa da quinta-feira, Nunes cresceu em cima dos votos indecisos, só que Pablo Marçal cresceu mais. Só que como que você tem uma tendência de queda de um candidato, sendo que ele está crescendo na pesquisa espontânea? Não havia tendência de queda do Ricardo Nunes. Na semana anterior, sim. Porque na semana anterior, quando o Nunes se manteve com 27%, nós falamos, olhamos os dados, Nunes está com uma tendência de queda. Ele não deve estar com 27%, ele deve estar com 26,7%, 26,6% e na aproximação ele fica com 27%. Mas havia já uma tendência de queda que se consolidou na pesquisa seguinte, que ele caiu. Só que na pesquisa que apontou que ele caiu, não havia tendência de queda do Nunes, por isso que ele foi ao segundo turno. Quando todos apostavam no segundo turno entre Boulos e Marçal, nós falamos, calma lá. E até no vídeo que eu falei do Bolsonaro torcendo para o Boulos, não há essa tendência de queda do Nunes. E acertamos. Acertamos.
Essa é uma vitória também do Tarcísio Freitas, claro, porque o Tarcísio apostou no Ricardo Nunes, contrariou o Bolsonaro fala, você vai jogar fora a sua trajetória política, e de fato, o Marçal foi derrotado pelo Nunes e pelo Tarcísio, e agora Bolsonaro mais do que nunca torce pela vitória do Boulos, porque se o Boulos vencer, Tarcísio, que vai sair grande da campanha municipal caso o Nunes vença, não vai ter esse gosto de vitória. E o Marçal já foi destruído. Entretanto, seria mais fácil para o Bolsonaro, ou seria mais fácil, no caso, seria mais fácil para o Bolsonaro reduzir as suas perdas com o Boulos enfrentando o Pablo Marçal no segundo turno. Porque aí todos sairiam perdendo. Com a vitória de Marçal ou com a vitória de Nunes, só Bolsonaro perde.